Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossas resoluções da Unesp 2025. A gente está na terceira questão de física, quer dizer, oficialmente a segunda, mas a terceira que a gente está resolvendo. E essa questão, na minha opinião, é a questão mais divertida da prova toda. Ela era comprida, então não vou dizer que é uma das mais tranquilas para fazer ali no meio de tudo, mas eu achei muito bonitinha, porque ela é uma questão bem interdisciplinar de física com matemática. Vou até anotar aqui em cima, igual eu fiz na de geografia. Então, ela é física mais matemática. E ela é tão fofa que eu vou colocar um coraçãozinho, mas admito que todos os alunos com quem eu conversei xingaram bastante essa questão. Então, talvez ela tenha sido uma das questões mais difíceis, na opinião dos meus alunos, com quem conversei depois que a prova aconteceu. A questão traz uma imagem de uma pessoa chutando uma bola, e essa pessoa que está chutando a bola e a bola junto estão em cima de um morrinho. E a gente percebe que o que está acontecendo, na verdade, é um lançamento oblíquo, só que não é aquele lançamento oblíquo simétrico que a gente está acostumado, né? Que a bola sai de uma altura do chão e volta para o mesmo chão. Nesse caso, ela vai subir menos do que ela vai descer, porque ele estava num morrinho e ele vai cair mais do que esse morrinho, né? Tipo, ele vai mais para baixo. Então, é isso que está acontecendo. E aí, nessa imagem, a gente tem representados os eixos x e y normal, igual acontece lá na matemática. A gente tem a origem representada ali. A gente percebe que a bola, ela tá no x igual a 0, né? Ela tá exatamente sobre o eixo y. E a gente não sabe exatamente de que altura ela sai, porque não tá representado, mas ela tá mais para cima do 0 ali. E aí, nessa bola, tem representado uma velocidade inicial que tá numa diagonal ali, sem muita especificação, uma diagonal para cima e para a direita. E aí essa bola vai subir e ir para a direita ao mesmo tempo, até chegar no ponto B. Então, o ponto de onde ela partiu está identificado como ponto A, e o ponto B é o ponto mais alto da trajetória, é a altura máxima que ela vai conseguir adquirir. Então, o que a gente sabe é que, conforme a bola está subindo, a gravidade está freando ela, porque tem gravidade, a gravidade está bem na nossa carinha aí no desenho, com uma setinha para baixo e um G. Então, a gente sabe que a gravidade, de fato, está agindo aí para baixo. Até os maritacas estão querendo participar do vídeo hoje. Maritacas, deixa eu gravar meu vídeo. Aí pararam. Aí, depois do ponto B, ela continua indo para a direita, só que agora ela começa a descer. E aí, ela chega lá no chão, no ponto C. A gente não tem muitas identificações de valor, de nada por enquanto. Então, a gente vai ler o enunciado e analisar o que está acontecendo. O que a gente sabe sobre o ponto B? Na altura máxima, a gente sabe que a velocidade vertical começou a diminuir conforme foi subindo, e a hora que chegou na altura máxima, essa velocidade vertical é igual a 0, porque a partir desse momento a bola começa a descer. Então, a gente sabe que a velocidade em y no ponto B é igual a 0, isso pode ser útil. Mas isso é tudo que a gente tem nesse momento, a gente nem sabe exatamente o que a gente quer ainda, mas vamos lá. O que a gente sabe sobre o lançamento oblíquo, antes de ler o enunciado de fato? A gente sabe que, tendo essa velocidade inicial diagonal, tortinha, a gente tem uma velocidade inicial que a gente chama de Vx na horizontal, e essa velocidade na horizontal é constante, porque não tem nenhuma aceleração agindo sobre a bola depois que ela perde contato com o pé do jogador que chutou, né? E a gente também tem uma velocidade inicial vertical para cima, que eu vou chamar de V0y, que a gente não sabe quanto vale, a gente não sabe nenhuma das duas, nem o V0 a gente não sabe nenhuma das três, na verdade. A gente não tem ângulo para usar seno e cosseno, que normalmente acontece, então a gente não sabe muito bem de onde partir. Então, vamos para a questão e daí a gente vai pensar o que está acontecendo de fato. Então, ele fala o seguinte: uma bola é chutada obliquamente no instante t0 igual a 0, com velocidade inicial v0 no ponto A de uma elevação. Nenhuma informação muito relevante, só a informação de que isso começou no tempo igual a 0. Então, o tempo aqui do ponto A, vou chamar TA, é igual a 0 segundos. Ok. Essa bola descreve a trajetória indicada na figura, passando pelo ponto B, ponto mais alto de sua trajetória, no instante 0,8 segundos. Então, ele deu o tempo. Vou anotar aqui em cima. TB igual a 0,8 segundos. E atinge o solo horizontal no ponto C, lá embaixo, vou marcar lá também. TC igual a 2 segundos. Isso é tudo que a gente tem por enquanto. Desprezando a resistência do ar, maravilha, porque a gente não sabe fazer com a resistência do ar, né? Então, tá do que a gente está acostumado. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a gente sabe qual é a aceleração que existe na vertical. Então, a hora que a gente for... Ai, gente, eu tô clicando sem querer no negócio ali. A hora que a gente for resolver a vertical, não posso escrever muito para cima, senão ele sai. A hora que a gente for resolver a vertical, a gente já sabe que existe uma aceleração,
que está apontando para baixo e o nosso eixo y está apontando para cima, então nossa aceleração vai ser negativa e o valor dela vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da gravidade. E aí vem a parte da matemática. Ele falou que essa trajetória é uma parábola e que a equação disso, na verdade ele não falou, né? Ele deixou subentendido, porque ele deu uma equação de segundo grau e a equação de segundo grau tem um gráfico de parábola, então, né, tá escrito nas entrelinhas que é uma parábola. Ele disse que a trajetória dessa bola desde o ponto A até o ponto C é y igual a menos 0,2x quadrado mais 1,6x mais 4. Então, ele deu a equação da parábola que está ali desenhada. Por que isso pode ser útil para a gente? Porque a gente sabe fazer muitas coisas com equações de segundo grau. Por exemplo, resolver elas, fazer um Bhaskara para resolver ela. Por que seria útil a gente fazer ela? Por que seria útil a gente resolver ela? Se a gente resolve ela, a gente descobre as raízes dessa equação de segundo grau. E o que são as raízes no gráfico? As raízes são os pontos em que essa parábola está cortando o eixo x. Então, a gente descobriria o valor do ponto C em relação à origem. A gente saberia a distância que a nossa bola percorreu na horizontal. Na verdade, a gente descobriria duas respostas, né? Porque toda equação de segundo grau tem duas raízes. Quer dizer, enfim. Só que a segunda raiz, nessa situação, a gente teria que imaginar como se fosse alguma coisa que está acontecendo antes disso, né? Tipo, não está acontecendo na prática. Mas se a gente fosse estender essa parábola para alguma coisa que aconteceu antes do tempo inicial, a gente teria um outro ponto aqui no nosso gráfico aqui torto, em que a parábola também corta o eixo x, que seria um valor negativo, que não nos importará nesse exercício, porque isso não aconteceu. Mas, se fosse uma questão de matemática, isso importaria. E aí, finalmente, ele fala qual é a pergunta. Ele quer saber o módulo do V0. Ele quer saber a velocidade inicial. Então, nossa grande questão aqui é descobrir o V0. E como é que a gente vai descobrir o V0? O V0 está na diagonal, então, diretamente, a gente não vai descobrir ele. Só que se a gente descobrir o Vx na horizontal, analisando tudo que a gente sabe para a horizontal, que no caso é quase nada, né? A gente sabe o ΔT de 2 segundos, que foi o que ele ficou andando na horizontal. Para a gente descobrir o Vx, a gente precisa do ΔS. Então, o ΔS vai ser uma coisa importante para a gente chegar no Vx, em breve. E se a gente souber o Vx e a gente souber a velocidade inicial em y, ou seja, eu vou saber esse lado aqui na horizontal e esse lado aqui na vertical, eu sei que esses lados são perpendiculares, e o V0, que é a nossa grande questão desse exercício, é a hipotenusa desse triângulo que essas velocidades estão formando. Então, a gente precisa descobrir a velocidade inicial em y, a velocidade em x, para fazer um Pitágoras, e aí, finalmente, chegar na resposta. Só que, vamos lá, a vertical tá de boa, tá tranquilinho, vamos fazer a vertical primeiro. O que está acontecendo na vertical? A gente sabe que demorou um tempo de 0,8 segundos para aquela velocidade inicial desconhecida se tornar zero, que era a velocidade que tinha lá no ponto B. Então, a gente sabe a velocidade final, a gente quer saber a velocidade inicial, a gente sabe quem fez ela frear, que foi a gravidade, e a gente sabe quanto tempo isso demorou. Então, tá tranquilíssimo. Nessa parte, é só a gente fazer um vovô ateu, ó, V igual V0 mais AT. Lembra? Pausa, tenta fazer, depois você volta para conferir, tá? Eu sempre reforço isso, mas eu vou continuar falando. A velocidade final é zero. A velocidade inicial é o que a gente quer saber, V0y. A aceleração é menos 10 vezes 0,8, que é o tempo. Menos 10 vezes 0,8 dá menos 8. Então, 0 é igual a V0y menos 8. Vou passar o menos 8 para o outro lado. A velocidade inicial em y é 8 metros por segundo. Então, descobrimos um lado do nosso triângulo, 8 metros por segundo. Ok, essa parte está muito bem resolvida. Ai, ficou torto. Muito bem resolvida. Agora, a parte horizontal é um pouco mais complicadinha. Por quê? Na parte horizontal, a gente não sabe o ΔS. E a gente já pensou no começo que para a gente descobrir o ΔS, a gente vai ter que resolver a parábola. Então, a gente vai ter que fazer um Bhaskara para descobrir o ΔS, para depois analisar o que está acontecendo na horizontal. A gente já pensou que não tem aceleração. Então, no fim, o que a gente vai ter que fazer é que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, já vou deixar montadinho aqui. O ΔS a gente não sabe, a gente vai pôr aqui depois. Mas o ΔT é 2. A gente vai descobrir o Vx, depois a gente vem para o Pitágoras. E é isso que a gente vai fazer. Essa é a nossa missão para este momento. Então, se você entendeu e ainda não fez sozinho, pode pausar e agora é a hora de você tentar fazer sozinho. Uma pausa dramática para supor que você está fazendo sozinho. Então, vamos lá. Vou copiar a nossa equação da parábola aqui
o mais alto que eu consegui sem sair. Ela saiu. Eu falo que tá saindo sem querer. Eu não sei até onde eu posso escrever sem sair. Menos 0,2x quadrado mais 1,6x mais 4. Vou igualar a zero, que é o que a gente tem que fazer para descobrir as raízes. Afinal, no ponto C, o y vale zero e essa equação é igual a y, né? Então, vou trocar o y por zero para descobrir qual é o ponto C. Aí, a gente tem uma equação de segundo grau bem feinha, né? Porque o A, lembra que a carinha geral da equação de segundo grau, vou tentar fazer sem sair. Ax quadrado, não vai. Gente, que ódio desse negócio. Não consegui resolver. Vou fazer aqui embaixo a equação de segundo grau. Ó, ela é... Vou fazer aqui embaixo. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Vocês estão vendo que esse A valendo menos 0,2 não é agradável? Não é nem um pouco agradável? Então, o que a gente vai fazer? A gente é muito esperto, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai trocar o sinal de todo mundo multiplicando a equação toda por menos 1. Então, vai ficar 0,2 positivo, x quadrado menos 1,6x menos 4 igual a zero. Já melhorou um pouco, mas eu não quero esse 0,2 aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir a equação inteira por 0,2, porque daí cancela o 0,2. Então, vou dividir todo mundo por 0,2. Aqui, aqui e aqui. E o zero também, né? Mas não muda nada, dividir o zero por 0,2. 0,2 dividido por 0,2 vai dar 1, que é exatamente o meu objetivo fazendo tudo isso. Então, temos 1x quadrado. 1x quadrado. Menos 1,6 dividido por 0,2, a gente corta a vírgula, porque só tem uma casa decimal em cada um. 16 dividido por 2 dá 8. Então, menos 8x. 4 dividido por 0,2, a gente vai igualar as casas decimais. Tinha uma lá embaixo e nenhuma em cima, então vai ficar 4,0 lá em cima. E a hora que a gente cortar a vírgula, vai ficar 40 dividido por 2, que é 20. Então, menos 20. Igual a 0 dividido por qualquer coisa, dá 0. Então, temos agora uma equação bonita. E nessa nossa equação bonita, comparando com o modelinho ali, vou até pegar uma outra cor. Desculpa, gente, que demora, tá? Mas o pessoal falou que prefere desse jeito, então eu vou fazer desse jeito, ó. O A é o 1, o B é menos 8 e o C é menos 20. E a gente vai fazer o nosso querido e amado Bhaskara. Então, a gente vai calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, o B é menos 8, então menos 8 ao quadrado, menos 4A é 1 e o C é menos 20. Deixa eu ver se está aparecendo, se eu estou na frente. Não estou na frente, então tá tudo bem. Menos 8 ao quadrado, com menos dá mais na multiplicação, e 8 vezes 8 é 64, então 64. Aí, de novo, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 20, menos com menos dá mais de novo, 4 vezes 20 dá 80. Delta é igual a 8, com 6 é a mesma coisa que 7 mais 7, então 14, com mais um zero, 144, maravilha, 144 tem raiz. Vamos para a segunda parte, que é descobrir o x. O x é igual, lembra lá da musiquinha do Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o x é menos b, mais ou menos raiz de delta, que a gente acabou de descobrir o valor, tudo sobre 2a. Vamos para o x, então vai ser menos b, então é menos 8, mais ou menos raiz de 144, tudo isso sobre 2a, que graças à minha simplificação inicial, é 1. Se fosse aquele menos 0,2 lá, era aqui que ia dar trabalho, né? Então, vamos minimizar o nosso trabalho. Vou trabalhar um pouquinho com sinais para as coisas ficarem um pouco mais bonitinhas. Então, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 8 positivo. Mais ou menos, raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. E eu vou simplificar ainda, lembrando que quando a gente faz uma simplificação de uma soma na parte de cima da fração, que na de baixo não pode, o número que está embaixo vai ficar nas duas partes. Então, eu vou simplificar as duas partes com o 2 que tem lá embaixo. Isso não aconteceria se fosse uma multiplicação em cima. Sendo uma soma, tá tudo bem. Então, a gente vai dividir 8 por 2, que vai ficar 4, mais ou menos 12 dividido por 2, que é 6. E a gente vai ter as duas respostas que a gente já tinha comentado que existiriam. Então, a nossa resposta número 1 é 4 mais 6, que é 10, a unidade de medida do x é metros, e a resposta número 2 é 4 menos 6, que dá menos 2 metros, que seria aquele ponto ali dentro do morro, que não nos interessa, porque a bola não estava ali, mas o x igual a 10 metros nos interessa, então a gente sabe que no ponto C a gente está a 10 metros da origem. Como a bola começou a se movimentar justamente na origem, então a gente acabou de descobrir o ΔS, que é 10 metros.
Ufa. E aí a gente vai para a penúltima parte, ainda não acabou. Então, ΔS sendo 10 metros, a velocidade em x, a velocidade na horizontal, vai ser 10 dividido por 2. Ele andou 10 metros em 2 segundos. Isso significa que ele andou 5 metros a cada segundo. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. E aí, a gente volta finalmente lá para o nosso triangulinho para descobrir a hipotenusa usando Pitágoras agora. Olha, tem um monte de gente que confunde Pitágoras com Bhaskara. A gente vai usar os dois nessa questão. E aí, vamos lá. O que diz nosso teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, que é o V0, que é o que a gente quer saber, é igual a 1 cateto ao quadrado, que é o 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 5 ao quadrado. Então, V0 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 5 ao quadrado, 25. V0 ao quadrado, então, é igual a 89. 89 não tem raiz. Opa, perdi o quadrado. 89 não tem raiz, mas a gente tem que passar isso como raiz. Então, raiz de 89 metros por segundo, que é exatamente o que diz a alternativa E. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu tenho certeza que teve um monte de gente que viu ali as raízes nas alternativas e já desistiu sem nem tentar só por causa disso. Não desistam, gente. A questão foi trabalhosa, foi grande. Foi uma questão para não se perder tempo durante a prova, talvez deixar para o final, a menos que você tenha tempo sobrando. E foi uma questão divertidíssima, linda. Achei muito boa. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Controlem-se, por favor, não xinguem a questão. E talvez tentem admitir que foi muito bonitinha. Eu confio na capacidade de vocês de admitir que ela foi bonitinha. A resolução nem ficou tão grande assim. Eu não sei, porque eu cortei o vídeo no meio, não sei quanto tempo deu. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, continuem acompanhando e a gente já volta com a próxima questão da Unesp 2025. Tchau, tchau e se cuidem!